Corinthians 1x0 Vasco. Corinthians 1x0 Vasco. 1x1 Flamengo e Atlético. 1x1 Flamengo e Atlético. 2x0 Goianiense. Então, Henrique, começa você falando um pouco do Campeonato Brasileiro e dos times do Rio de Janeiro no Campeonato Brasileiro. Não é surpresa, o Fluminense já vem evoluindo já há uns 2 anos, brigando bastante pelos títulos que tem no Rio, que tem participado. O Fluminense agora está a 8 pontos, depois da última rodada, do segundo colocado. Provavelmente vai ser o campeão, a não ser que aconteça algum milagre dele perder 3 jogos e o Atlético ganhar todos. Quanto aos outros cariocas, o Flamengo, ele teve um alto de 2 rodadas, depois caiu de novo, agora brigou pelo rebaixamento, mas já quase que conseguiu se tranquilizar. Briga mais para poder conseguir a vaga na Sul-Americana. O Flamengo, você está prometendo um monte de coisa, vaga no Sul-Americano e tudo mais, a verdade é que ainda sequer escapou 100% do rebaixamento, né? Luana, diz pra gente, já que estamos falando de rebaixamento, vamos pular para outra ponta da tabela. Afinal de contas, o Fluminense vai ganhar por mérito ou apenas por sorte? Eu acho que tem um pouco dos dois, assim. Eu acompanho o Campeonato Brasileiro já há bastante tempo e acho que tem uma dose de sorte para todos os times que acabam sendo campeão no final, como o Corinthians foi ano passado, com um time incrível. Mas tem as jogadas de sorte, tem aquela defesaça do goleiro, que é a defesa da rodada. Tem, tipo, um exemplo, Fla-Flu, sabe? Esse ano o Cavalieri defendeu o pênalti, várias bolas na trave, coisas desse tipo. E acho que, assim, o entrosamento da equipe é o principal do Fluminense, além da sorte. É conjunto, né? Tá mantendo a equipe como o São Paulo fez quando foi tricampeão, manteve a equipe, sustentou a equipe para o entrosamento do grupo sobressair as individualidades e coisas desse tipo. Kennedy, me diz uma coisa, com o Bernard jogando o que está jogando, com o Jô, com o Ronaldinho fazendo essa festa toda, afinal de contas, o Atlético está merecendo ser campeão mais do que o Fluminense? Eu acho que o Atlético veio numa crescente nas 11 primeiras rodadas iniciais, né? Então, das 11 primeiras rodadas foram 9 vitórias e 2 empates. Só que a partir desse momento o Atlético meio que deu uma parada. Houveram 2 derrotas consecutivas, houveram alguns empates. Mas o Atlético já jogou 13 partidas em casa, ganhou 10 e empatou 3. Positivo, o que acontece? O Atlético tem um time muito forte, tem essa revelação que é o Bernard, que é um moleque que está despertando interesse nos russos. Pode vir a fortalecer a nossa seleção em breve. Quer dizer, tem um grande time, mas pecou por essa sequência de resultados negativos no meio do campeonato, que era uma fase para ser constante. Meu amigo Rafael, e o Vasco da Gama? Estão dizendo que agora até a sede do nosso glorioso Vasco da Gama vai ser vendida, não tem mais água. Me fala, afinal de contas, o que está acontecendo em São Januário, Rafael? Bom, o que eu acredito que está acontecendo? Primeiro, começar a falar sobre a série de resultados negativos do Vasco. 5 jogos, 5 jogos consecutivos, 5 derrotas. Menos 15 pontos. Não é uma coisa que acontecia regularmente com o Vasco, porque se tratando de um time que ficou a mais de 50 rodadas desde o ano passado entre os 4 melhores, muitos dizem que isso se acredita basicamente ao fato do Vasco ter perdido uma série de jogadores no elenco, como o Fagner, o Rômulo, o Alan, que foram vendidos para o futebol europeu. Né? O Dedé tá com fissura e volta e meia algum jogador desfalca o Vasco. E parece que algumas substituições não surtem efeito no time titular e o Vasco tem feito partidas muito ruins. Por exemplo, essa última contra o Corinthians só deu Corinthians. Jesse ele vai falar daqui a pouco sobre o campeonato lá fora do futebol internacional. Antes disso, Carlos, eu queria que você comentasse um pouco, evidentemente, sobre o campeonato brasileiro, sobre as últimas rodadas, mas uma coisa que tem me chamado a atenção, Carlos, nesse campeonato brasileiro, é que, com algumas pequenas exceções, parece que aquela coisa de pancadaria generalizada em tudo quanto é grande clássico nacional está um pouco menos aguda. Não é que não haja confusão, o Engenhão continua sendo um lugar problemático para entrar e para sair, mas parece que aqueles mega enfrentamentos estão mais contínuos. E o que isso diz para a gente sobre futebol, sobre preparação, inclusive, para grandes públicos que vão chegar aí? Eu acho que primeiro a gente tem que pensar que a Copa do Mundo está aí, né? Está muito próxima.
E eu acho que isso foi uma iniciativa dos governos, da sociedade de modo geral, para conter essas manifestações violentas das torcidas organizadas. Sabendo que há uma Copa e que existe toda uma visão internacional sobre esse evento, eu acredito que há um maior cuidado. Se não foi, digamos assim, se não foi até aqui, chegou um momento em um evento que forçou a gente a modificar nossa atitude diante disso e tentar controlar um pouco mais. Ainda assim, acho que as ações do governo, as ações da polícia precisam ser mais organizadas, né? Mais sistematizadas para evitar esse tipo de coisa. Porque aqui no Brasil a gente nunca teve, por exemplo, estádios sem grade, sem separação entre campo e torcedores. Então a gente não sabe ainda, a gente não tem essa cultura. Bem lembrado, né? Essa é uma cultura que a gente ainda não tem, de vascaínos e flamenguistas separados apenas pelo ar, né? E é preciso haver um nível de civilidade, embora eu queira que a mulambada perca sempre, mas não precisamos apedrejar a mulambada, não é isso? Na verdade, eu acredito que essas rivalidades, elas são positivas e elas devem existir, né? O problema todo é quando, e isso acontece até hoje, quando se traduz em violência. Se a gente for, por exemplo, se a gente for na raiz do futebol, a gente tem a violência, né? O futebol era o esporte praticado antes do futebol era um ritual. Dentre esses rituais que existia um ritual medieval entre duas aldeias que, bom, eles jogavam, tinha uma coisa parecida com rugby, se carregava aquela cabeça. Você carregava a cabeça de um cara em vez de ser uma bola. Você tinha que levar para o outro lado. O futebol foi uma espécie de civilização, né, de processo civilizatório de rituais. Então você está me dizendo que a possibilidade da falta humanizou o futebol, é isso? Por aí. Antes da decapitação, a falta, né? Vamos falar um pouco do futebol internacional e agora Jesse James, quem traz para a gente um panorama do futebol internacional. Retomando só um pouco o que o professor falou, né, o Carlos, o futebol europeu, por exemplo, os campos, você vê por mundo afora, é o gramado e a arquibancada, não tem essa separação. Só o que separa mesmo o público do gramado é as propagandas. Então, assim, a gente tem uma visualização na Europa bem diferente daqui do Brasil, né? O futebol de lá são só jogos de estrelas, por exemplo, e aqui no Brasil tu vê provavelmente pequenas estrelas que ainda vão brilhar, mas ainda está faltando ainda um pouco crescer e lapidar esse diamante. O futebol europeu está cheio de brasileiros, né? Essa rodada, por exemplo, o Chelsea ganhou com o Ramires, né? Com vários gols dele, vários. Né? Sabe que o Ramires não me convence, mas vamos lá. Mas ele está jogando e está fazendo um bom jogo. Por exemplo, no Real Madrid, né? A estrela do Cristiano Ronaldo tá diminuindo. Quem está crescendo é o Kaká, tanto que agora ele foi convocado agora para a seleção. Está fazendo um bom jogo, mas ainda o povo brasileiro ainda tá duvidando ainda um pouco do Kaká. Ele está voltando, está fazendo um bom jogo. Kaká é bom filho, bom marido, né? Mas craque eu acho que já não dá mais não. E a partir daí nós encerramos esse nosso primeiro bate-papo esportivo. Meu amigo Rafael já começa a passar os acordes ali. Rafael, o que foi que nós preparamos aí de despedida para os nossos ouvintes que vão começar a falar desse programa? Eu vou ao Maracanã, vou torcer pro time que sou fã. Vou levar foguetes e bandeiras, não vai ser de brincadeira, ele vai ser campeão. Cadeira numerada, você tá de arquibancada, já sente mais emoção, porque meu time bota pra ferver, e o nome dele é só você que vão dizer. O meu time bota pra ferver, e o nome dele é só vocês que vão dizer. Oh,